Nós temos sido abençoadas com uma palavra incrível, com ensinamentos, com exemplos de histórias de mulheres, né, da Bíblia, que são como eu e como vocês, né? E através dessas histórias, nós somos edificadas, né? Nós somos transformadas, nós aprendemos, nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. Nós precisamos, de fato, né, tomar posse de tudo isso que está aqui, de todas as promessas e de tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Amém? E quando eu comecei a orar ao Senhor, Pai, o que o Senhor quer falar a essas mulheres, né? O Senhor trouxe uma mulher ao meu coração, que é Rebeca. Então, hoje nós vamos ler a partir do capítulo 24 de Gênesis. Vou pedir para vocês abrirem suas Bíblias. Nós vamos conhecer um pouquinho mais a respeito dessa mulher, né? Uma mulher constante, uma mulher de fé e corajosa. E a cada encontro, o Senhor tem nos trazido esses exemplos. O próprio pastor Edson, ele já pregou uma série sobre Abraão, né? Nós fomos muito abençoados aqui. Quem não acompanhou, está disponível no canal do pastor Edson. A pastora Márcia já trouxe uma palavra também nos abençoando a respeito de Sara, né, de Abraão. O papel de Sara nessa história tão incrível, né, dessa aliança do Senhor, né, com o povo de Israel, a partir de Abraão e Sara. E Abraão, realmente, esse pai da fé, o amigo de Deus, ele aguardou por 25 anos a chegada do seu filho, né, o Isaac. E quando ele chegou, imagina a alegria, né, de acompanhar o crescimento, o desenvolvimento, de preparar o seu filho para aquilo que o Senhor tinha para a vida dele. E ele aguardou por todo esse tempo, e nós fomos abençoadas recentemente com uma palavra também, né, a respeito da prova que o Senhor deu, né, a Abraão quando pediu que ele sacrificasse o seu filho. E ele não hesitou. Ele tinha tantas experiências, uma experiência tão forte com o Senhor, que ele tinha total confiança em Deus. E ele sabia que algo o Senhor ia gerar ali. O que ele precisava era obedecer. Era o que ele precisava fazer, né? E ele foi a ponto de realmente entregar o seu filho, e o Senhor o poupou disso. E naquele momento o Senhor renovou a aliança, né, a respeito da descendência daquele povo. E Sara, depois de um tempo, né, ela faleceu aos 127 anos. Abraão, ele já tinha uma idade bem avançada quando Sara morreu, já tinha em torno de 136, 137 anos. E ele viveu por mais 40 anos. A palavra até diz, né, que após ali a morte de Sara, a vivência daquele luto, né, ele casou novamente, ele construiu famílias, ele teve outros filhos, ele cuidava desses filhos, ele presenteava esses filhos, mas ele sabia que era através de Isaac que a aliança seria cumprida. Então, ele encaminhou esses filhos para uma terra distante, para uma terra oriente, e ali, na terra prometida, onde Deus havia falado que eles deveriam ficar, permaneceu Isaac. E Abraão entendeu que já era a hora, então, dele encontrar uma esposa para o seu filho, né? Tinha que continuar a aliança, né? Tinha que continuar a descendência. E ele sabia que aquilo era muito importante. Onde eles estavam, tinham povos ao redor que eram idólatras, né? Que conheciam outros deuses, que adoravam outros deuses. E ali ele não ia encontrar uma esposa que ajudaria, que seria apoiadora naquela aliança, naquele propósito do seu filho. Então, ele, né, foi inspirado ali por Deus, e ele chamou um dos seus servos, o servo mais antigo da sua casa, para que ele entregasse uma missão a esse servo, né? E ele chamou o servo, e esse servo era aquele que administrava todas as coisas. Ele confiava, né, absurdamente assim, naquele servo. E ele chamou o servo, e ele, então, entregou essa missão. Eu quero que você vá à minha parentela, à casa, né, de Naor, meu irmão, e lá você encontre uma esposa para ele. A palavra diz, né, que Abraão recebeu notícias a respeito da sua parentela. Ele soube de Abraão, soube da sua esposa Milca, que havia dado 8 filhos a ele. E nesse momento da palavra, que é um pouquinho antes desse capítulo 24,
fala a primeira vez sobre Rebeca, que era neta de Naor. E Abraão deu então essa missão ao seu servo. O servo amava Abraão, ele amava o seu Senhor. E ele também respeitava o Deus de Abraão, o Senhor do seu Senhor. Porque como um servo mais antigo na sua casa, com certeza ele testemunhou todos os feitos, todas as obras que Abraão tinha tido ali, pelas bênçãos de Deus. E aquilo também gerou algo. Então, através da vida de Abraão, quantos ali conheciam esse Deus e respeitavam esse Deus do seu Senhor, né? E ele, com esse temor no coração, entendendo essa grande missão, ele chegou para o seu Senhor, né, e falou, mas, Abraão, e se eu a encontrar, mas ela não quiser vir comigo? Eu levo Isaque até lá? E Abraão disse para ele, não, de forma alguma. Se ela não quiser vir com você, você está livre desse acordo que nós estamos fazendo. Mas você não leva o meu filho até lá. Ele tinha total convicção de que o lugar onde eles deveriam permanecer era naquela terra. A terra prometida, onde Deus os levaram. E era ali que ele deveria permanecer. E ele também sabia que na parentela dele, ele encontraria uma mulher que testemunhou, que sabia dos feitos de Deus. Porque ele ele foi escolhido ali na sua parentela para essa aliança. Então, eles conheciam Deus. Mesmo numa região com tantos povos, tantos deuses, eles conheciam a Deus. E o seu servo, então, entendeu, né, todos os detalhes da missão. Abraão pediu que ele colocasse a mão embaixo da coxa, né, e isso representa um sinal. Né, quando é feito esse acordo, né, e a mão é colocado próximo ali aos órgãos reprodutores, significava que esse acordo não era só algo estabelecido entre os dois, mas era algo para a descendência, tinha todo um sentido. E isso deu ainda mais encargo ao coração daquele servo, né? Ele queria, de fato, ele queria ser um instrumento, então ele temia. E quando finalizaram o acordo, então, a palavra diz que o servo ele reuniu ali os camelos, né, 10 camelos de Abraão, todos os pertences dele, joias, ouro, aquilo que ele ia presentear a noiva, né, do seu senhor, porque ele cria que aquilo tudo estava sendo direcionado por Deus. E ele vai, então, né, para a terra que era da parentela de Abraão. E a palavra diz que quando ele sai da cidade, ele chega próximo a um poço, né, de água. E naquele momento, ele coloca ali os seus camelos ajoelhados e ele faz uma oração. Ele ora ao Senhor de Abraão. E ele pede o favor de Deus. Ele pede que Deus conduza em tudo. Que Deus revele a bondade dele, né, nessa missão. E ele é muito objetivo e muito explícito em seu pedido, porque ele não queria hesitar, ele não queria de forma alguma que os critérios dele fossem os que avaliariam e os que selecionariam aquela mulher, mas ele queria de fato que o Senhor fizesse aquela escolha, o Senhor trouxesse até ele, que o Senhor o conduzisse a esse momento. E ele faz uma oração audaciosa. Ele fala para Deus que ele está ali, no poço, onde, ao final da tarde, as filhas dos senhores daquela região saíam para buscar água, e que, ao falar com uma das moças que ali estivesse, pedindo água, e ela desse a ele, e também se colocasse à disposição para dar água aos seus camelos, né, que essa seria a esposa de Isaque. E o Senhor, né, ele, de fato, conhece os corações, ele viu a pureza daquela oração. Né? Às vezes nós pensamos assim, nossa, que oração audaciosa, como pode falar assim com Deus, né? Dá meio que um checkmate e ainda estabelecer a forma como ele vai fazer. Né? Mas, na verdade, o Senhor viu além, o Senhor viu que, de fato, ele estava querendo a dependência total, ele estava querendo o controle total de Deus sobre aquela situação. E o Senhor, ele entendeu isso, ele viu isso. E o que ele fez? Ele atendeu à oração daquele servo. A palavra diz, né, e aí nós vamos começar a ler, então,
Gênesis 24, a partir do verso 15 até o 28, diz assim: Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem. Nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontrar dela e disse: Por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que lhe deu de beber, disse: Tirarei água também para os seus camelos até saciá-los. Assim, ela esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. A gente precisa lembrar que eram 10 camelos, né? Era muita água. Sem dizer nada, o homem a observava atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas e perguntou: De quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa de seu pai para eu e meus companheiros passarmos a noite. Sou filha de Betuel, o filho que Milca deu a Naor, respondeu ela. E acrescentou: Temos bastante palha e forragem, e também temos lugar para vocês passarem a noite. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo: Bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não retirou sua bondade e sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu senhor. A jovem correu para casa e contou tudo à família de sua mãe. Olha que lindo, né? Aconteceu exatamente como aquele servo tinha pedido a Deus, né? A misericórdia e bondade de Deus realmente se manifestou através dessa oração e do atender a essa oração. E nesse trecho, a gente vê que Rebeca provavelmente é uma das mulheres mais belas da Bíblia, né? A palavra, ela cita que ela é pura e bela. Ela era cortês, prestativa, trabalhadora, hospitaleira, responsável, confiável. Ela estava fazendo uma atividade simples, ela estava fazendo um serviço simples. Provavelmente, todo dia, ao final do dia, se repetia o mesmo serviço. Ela ia buscar água nessa fonte, para que na sua casa pudessem ser feitas todas as atividades que precisavam fazer. A família contava com ela. E ela era o quê? Constante. Ela era constante, ela fazia aquilo com o coração aberto, com o coração grato. Ela era uma mulher prestativa. Rebeca, ela foi humilde, ela foi disposta a servir. E através desses atos de serviço, ela mostrou o seu coração. Quando ela estava ali ao poço, com certeza ela ia fazer aquilo que ela tinha que fazer em mais um dia. Mas ela observou ao redor. Ela viu que existia algo diferente ao redor. Ela sabia que aquele senhor que ali estava, ele podia precisar de algo, e ela se pôs à disposição. E ela ainda, de tão prestativa, né, provavelmente também via ali aqueles senhores dando de beber para os seus animais, ela já se colocou logo à disposição para fazer aquilo que precisava ser feito. O Senhor estava com ela. O Senhor estava com ela. E o Senhor, Ele viu o coração dela. E é isso que Ele faz conosco também, né? Muitas vezes a gente acha que o propósito da nossa vida é alguma coisa muito espetacular, que vai chegar com luz, câmera, ação, né? Alguma coisa assim que vai brilhar, né? E, na verdade, é o nosso dia a dia. É o nosso dia a dia. E o que nos leva a entender o nosso propósito? A constância. É a gente fazer exatamente aquilo que o Senhor quer que nós façamos constantemente, além de buscarmos ao Senhor constantemente, né? Esse é um grande segredo. O Senhor, Ele sabe, Ele conhece o seu coração, Ele sabe exatamente como é o seu coração nesse ordinário do dia, nessas coisas ordinárias do dia, na sua casa,
na sua família, com o seu marido, com os seus filhos, com os seus pais, com os colegas de trabalho? Como é o seu ordinário? Né? O que você tem feito? Como você tem celebrado? Tem um livro que ele chama Liturgia do Ordinário, de Tish Warren. Eu não sei se alguma de vocês já teve a oportunidade de ler. Ela é uma missionária anglicana, então o livro ele trata também de algumas liturgias que para nós é bem diferente, mas ela aborda algo muito incrível nesse livro, porque ela fala exatamente dessas pequenas práticas no dia a dia que nos formam. Então, ela separa esse livro em alguns capítulos muito simples, a respeito de acordar, a respeito de arrumar a cama, a respeito de cuidar dos filhos. E em cada um desses capítulos, ela traz mensagens, ela traz reflexões ao final do livro, para a gente pensar exatamente a respeito desse ordinário. Porque é nesse ordinário, nessa rotina, no nosso dia a dia, que nós somos formadas. E tudo, em tudo, Deus está. Não existe vida secular. Não existe. Deus está em tudo. Ele é o nosso Pai. Nós somos filhas de Deus. Então, tudo aquilo que nós carregamos dele, o que nós temos testemunhado em todos os lugares que nós estamos sobre o nosso Pai, como filhas dele, qual o testemunho que nós temos dado a respeito de quem é o nosso Pai? Nós precisamos avaliar isso. E entre essas perguntas, ela coloca reflexões como, por exemplo, qual é o primeiro pensamento que você tem ao acordar? Você lembra que você é a filha de Deus e amada por Deus? Você pensa que você só acordou porque você recebeu o dom da vida, o sopro de vida, e que as misericórdias do Senhor se renovaram novamente sobre nós, e por isso é o fato de nós estarmos acordadas e não sermos consumidas? Nós pedimos ao Espírito Santo que venha, nós damos bom dia ao Espírito Santo, tem aquele livrinho, né? Bom dia, Espírito Santo, isso é tão precioso, nós damos bom dia ao Espírito Santo, nós consagramos o nosso dia, nós entregamos o nosso dia. Nós precisamos refletir sobre isso. Ela fala, por exemplo, que ao arrumarmos a nossa cama, todo esse ato, né, repetitivo, ele está, na verdade, moldando o nosso caráter. Arrumar a cama está moldando o nosso caráter. A gente tem entendimento disso, do que é manter aquele ambiente organizado e o que isso impacta dentro de nós, na organização de todas as coisas? Muitas vezes, nós acabamos vendo isso claramente, né? Quando a gente está meio desorganizada, assim, que a gente não está conseguindo dar conta das coisas, as coisas ficam desorganizadas, a gente pode ter certeza e parar, é necessário parar, porque a gente precisa refletir e colocar em ordem todas as coisas. Espera aí, quais são as nossas prioridades? Qual é a minha prioridade? O que eu preciso fazer primeiro? Então, são coisas do nosso dia a dia tão importantes que nós precisamos refletir, porque em tudo isso nós carregamos nosso Deus. Nós testemunhamos o nosso Deus. E Rebeca, ela foi uma mulher constante. Ela foi uma mulher de fé, ela foi uma mulher corajosa. No capítulo 24, dos 50 ao 61, diz assim, nós vamos ler também mais esse trecho. Labão e Betuel responderam, isso vem do Senhor. Nada lhe podemos dizer, nem a favor, nem contra. Aqui está Rebeca. Leve-a com você e que ela se torne a mulher do filho do seu senhor, como disse o Senhor. Quando o servo de Abraão ouviu o que disseram, curvou-se até o chão diante do Senhor. Então o servo deu joias de ouro e de prata e vestidos a Rebeca. Deu também presentes valiosos ao irmão dela e à sua mãe. Depois, ele e os homens que o acompanhavam comeram, beberam e ali passaram a noite. Ao se levantarem na manhã seguinte, ele disse, deixem-me voltar ao seu senhor. Mas o irmão e a mãe dela responderam, deixa a jovem ficar mais uns 10 dias conosco, então você poderá partir.
Mas ele disse: não me detenham agora, que o Senhor coroou de êxito minha missão. Vamos despedir-nos e voltarei ao meu senhor. Então lhe disseram: vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: você quer ir com este homem? Sim, quero, respondeu ela. Despediram-se, pois, de sua irmã Rebeca, de sua ama, do servo de Abraão e dos que o acompanhavam, e abençoaram Rebeca, dizendo-lhe: que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares, e que a sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos. Então Rebeca e suas servas se aprontaram, montaram seus camelos e partiram com o homem. E assim o servo partiu, levando Rebeca. Aquele servo, ele estava tão feliz, tão empolgado em chegar ali junto do servo dele, né, junto de Isaac, com a sua esposa. Ele não queria ficar mais ali. Ele queria chegar com aquela boa nova, ele queria ver a alegria naquela casa, né, e ele sabia da importância daquela missão. E Rebeca, ela confiou. Diante de todos aqueles sinais, diante de tudo aquilo que o servo relatou, ela e a sua casa reconheceram que o Senhor estava presente ali. E ela não hesitou. Ela confiou e ela disse sim. Ela estava diante de tanto tempo, né, vivendo a sua rotina, vivendo a cada dia. A família fez questão de saber o que ela queria, algo que era até incomum na região, porque os casamentos eram feitos por acordos, por contratos entre os pais, né? E eles queriam saber qual era a opinião, se ela queria sair, se ela queria ir, se ela queria ficar, porque ela era importante, ela era significativa para aquela casa. Ela provavelmente trazia equilíbrio e trazia uma influência para a sua família, mesmo tão jovem. Ela era uma mulher jovem. E ela não hesitou, ela confiou. Toda aquela constância e aquela rotina de atos de serviço dela e de servir já estavam preparando ela para o futuro, preparando ela para o propósito, preparando ela para o novo. Ela fazia o que tinha que ser feito a cada dia, mas ela estava atenta ao redor e ela sabia que a qualquer momento o novo chegaria. E ela se preparou, ela não hesitou. Ela estava preparada para sair do seu ambiente de conforto e ir para um novo ambiente, deixar a sua casa, deixar a sua parentela e ir para um novo ambiente. Rebeca, ela confiou e ela obedeceu a Deus porque ela entendeu que Ele tinha escolhido. Quando Deus ele nos leva a um tempo de transição na nossa vida, né, que nós deixamos aquilo que sempre fazemos e Ele está nos encaminhando para um novo tempo, nós precisamos ter confiança em nossos corações, porque muitas vezes nós não sabemos para onde nós vamos. Nós precisamos ter confiança, nós precisamos depender do Senhor, porque Ele tem o melhor para cada uma de nós. Ele tem o melhor para cada uma de nós, para você que está aqui. E é isso que Ele está te dizendo nesse dia. Confia em mim, eu tenho o melhor para você. Mesmo que cause dor, essa transição, mesmo que essa transição não faça sentido, muitas vezes, mesmo que ela nos tire daquele conforto, o que Ele está te pedindo, confia em mim, eu tenho o melhor para você. Amém? E aí, o que Deus ele tem te pedido, né? O que Ele tem pedido que você faça hoje, no seu dia a dia, se você está nessa fase da constância, dos atos de serviço, daquilo que o Senhor colocou em suas mãos, das pessoas, da sua família, da sua casa, como têm sido suas prioridades, como tem sido a administração dessas prioridades. Às vezes eu ouço algumas mulheres, né, falando, nossa, Camila, mas como está difícil, né, o tempo, e a gente realmente coloca ali o que a gente tem que fazer, e o tempo passa e a gente não consegue, mas eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquele outro, eu começo a fazer isso, eu não consigo concluir, eu vou para aquilo, eu não consigo concluir. O que nós temos que fazer? Nós temos que colocar as prioridades na nossa vida. Qual é a nossa prioridade? Deus é o maior. Deus é tudo na nossa vida.
Nós precisamos investir e ser constantes no nosso tempo com Deus. Esse tempo muitas vezes pode ser maior, pode ser menor por conta de uma situação, né, de um momento. Nós temos as mulheres, né, que com filhos pequenos, a vida é tão imprevisível. Mas, querida, o Senhor, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe exatamente como nós estamos. E Ele vai fazer daqueles 5 minutos, daqueles 10 minutos de oração, algo eternizado no seu coração, amém? Então, seja constante no tempo que você tem com Deus. Não negocie isso com nada em sua vida. Não negocie o tempo com a sua família. A sua família é prioridade na sua vida. A sua casa, o seu esposo, os seus filhos são prioridades na sua vida. O Senhor, Ele nos dá a possibilidade de trabalharmos e termos recursos financeiros, porque nós precisamos desses recursos. Nós precisamos investir na nossa carreira, precisamos estudar. O Senhor nos dá isso. Ele é o dono de tudo. E Ele nos deu inteligência para que a gente desenvolva todas essas habilidades e dons. Nós precisamos fazer isso. E o Senhor, Ele nos colocou numa igreja, num corpo de Cristo, onde nós precisamos conviver uns com os outros, porque é através desse convívio que nós somos forjados, tratados, que nós vamos sendo cada vez mais parecidos com Jesus. Isso é muito precioso e nós não podemos abrir mão disso. Nós precisamos viver em unidade, que é algo que tanto se combate, a unidade. E isso aqui que nós estamos hoje, esse tempo que nós estamos hoje, também é muito precioso, a unidade entre as mulheres. As mulheres que existem, às vezes, né, fora, tantas coisas que impedem de se criar amizades, de se criar essa integração, essa unidade, esse respeito pela individualidade. Esse estigma de que você tem que ser isso, tem que ser aquilo. Não, você é filha de Deus. Como a pastora Célia já trouxe aqui para nós somos filhas de Deus e nós carregamos algo tão precioso. E esse precioso, esse algo que Deus colocou dentro de nós, não é para manter dentro de nós, é para compartilharmos umas com as outras. É para nós crescermos juntas e avançarmos juntas. Amém? Eu passei por um tempo, né, quem caminha comigo sabe disso, conhece um pouco do meu testemunho. Eu passei por um tempo de transição na minha vida que me ensinou demais. Eu sou administradora de empresas e eu trabalhava em uma instituição de ensino superior. E o estudo, né, e o ensino sempre fez parte da minha vida. Eu fiz minhas especializações, eu fiz mestrado, eu já estava próxima a começar o doutorado, sair do mestrado e começar o doutorado. E, além disso, eu era administradora nessa faculdade, então eu tinha a oportunidade de trabalhar com equipes, de formar equipes, de desenvolver pessoas, que é algo que o Senhor colocou dentro de mim. E eu era feliz, porque eu e meu marido, nós tínhamos ali a nossa casa, nós sempre colocamos Deus na nossa vida como tudo na nossa vida. E quando a gente sentia que algo tinha saído, quando não era um, era o outro que pegava, parava, vem cá, vamos conversar. Nós sempre tivemos essa parceria. E em tudo que nós fazíamos, nós orávamos a Deus, pedindo que Deus nos conduzisse para o próximo passo. E chegou um tempo, quando eu estava para começar a fazer o meu próximo curso, que eu perguntei para o Senhor, Senhor, eu posso, né, fazer esse curso? E o Senhor, Ele me levou até um evento, uma conferência, onde estava a CEO da Google Education. E eu olhava para ela, né, eu via aquela ministração ali, ela ensinando tantas coisas a respeito do novo tempo na educação. E eu falava, nossa, a gente precisa ter isso na faculdade, né? E aí eu virei e falei, Senhor, o Senhor quer me levar até a esses altos cargos, né, em faculdade, em gestões? E Ele virou para mim, Ele falou assim, não, eu quero que você pesquise como é a vida dela.
E aí eu fui pesquisar um pouco como era, o que ela fazia. E ela era uma mulher que ela estava em todos os polos da faculdade, era uma faculdade com polos em todo o Brasil, então ela viajava muito. Ela não era casada, isso possibilitava, então, que ela tivesse essa vida mais livre. E aí o Senhor falou para mim que, na verdade, Ele ia me preparar para um novo tempo. E esse novo tempo me levava para o meu ordinário, para aquele dia a dia, na minha casa, com o meu marido. E é claro que com uma vida dessa, quando a gente trabalha muito, esse tempo, ele nos é também tirado, porque a gente tem muitas coisas para administrar. Tinha épocas da faculdade que eu saía muito tarde da noite, assim. E naquele tempo, né, então, o Senhor começou a me trazer os sinais. Ele foi preparando o meu coração para aquilo que Ele estava preparando para mim, que Ele já tinha, né, preparado para mim. Ele começou a me acordar à noite, Ele começou a trazer uma palavra. Até um dia que chegou na minha sala uma menina, uma jovem aprendiz, na empresa. Todo mundo sabia que eu era cristã, nós aproveitávamos ali algumas mulheres para termos um tempo juntas, orarmos. Então, todos sabiam. E ela chegou para mim toda animada, ela falou, Camila, quero te fazer um convite. Eu virei e falei, é mesmo? O que é? Ela falou, eu estou começando uma célula e eu quero que você esteja lá. Eu falei, que legal, né? Célula é tão bom. E conversei com ela a respeito disso. E ela me entregou o papelzinho todo bonitinho do convite da célula. E aí eu falei, que legal, agradeci o convite, ela saiu, né? Levou o que ela precisava levar e saiu. Quando eu virei aquele papel, estava escrito assim, muitas vezes, para o novo de Deus, você precisa estar com as mãos vazias. E naquele momento, o Senhor ministrou ao meu coração. Ele falou, eu sei que você gosta muito daqui, eu sei que você gosta muito disso que você vive, mas você precisa receber o novo. E aí você vai estar com as mãos vazias. E foi cerca de um mês para ele concluir esse ciclo na minha vida. Nesse mesmo tempo, meu marido tinha começado também uma nova fase na vida dele, mas o Senhor foi tão bom, Ele foi bom demais conosco. E naquele momento, eu comecei a viver aquele ordinário dentro da minha casa. Aquele tempo de cozinhar que eu não tinha, eu comecei a ter. Eu servia ao meu marido, né? Eu fazia as coisas da minha casa. Coisas que, por conta do meu trabalho, eu não fazia. Eu tinha sempre uma pessoa para fazer por mim. Né, a gente saía sempre para comer fora, ou a gente comprava aquelas marmitinhas que ao final do dia você vai lá e só esquenta. E eu comecei a entender, né, que era aquilo que o Senhor queria para mim, e aquilo me trouxe alegria quando eu me submeti a viver isso. Né. E foi me trazendo uma alegria tão grande, e o Senhor foi me encaminhando para esse novo tempo que Ele tinha para a minha vida. E amém, glória a Deus por isso. Não é fácil, não foi fácil. Né? Eu ouvia muitas vezes as pessoas falando para mim, mas, nossa, você tinha uma carreira tão promissora, você estudou tanto, você ia continuar a estudar, e onde você ia chegar? E, na verdade, essas coisas são só como vista aqui no mundo. Né? Mas as coisas de Deus são tão maiores e tão melhores. Não é verdade? Então, nesse dia, eu quero incentivar você, mulher, o que o Senhor tem feito na sua vida. A gente está sempre esperando o próximo, mas e hoje? O que o Senhor já te entregou hoje na sua vida? Qual é a fase que você está vivendo? Avalia, é muito importante nós entendermos os nossos momentos. É muito importante nós entendermos o que nós estamos vivendo. Eu estou vivendo esse tempo das coisas ordinárias, do dia a dia. Eu estou vivendo um novo desafio, eu estou vivendo já esse novo tempo, eu já estou enxergando aquilo que o Senhor tem para a minha vida, o que o Senhor está fazendo na sua vida. É importante você refletir e, acima de tudo, você orar ao Senhor sobre isso. Por quê? Porque a palavra em Provérbios 3:5 diz, para confiarmos no Senhor de todo o nosso coração e para não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento.
E se a palavra nos diz para confiarmos de todo o coração, é porque muitas vezes nós confiamos só pela metade, ou nós damos o nosso jeitinho, ou nós encontramos alternativas, ou até pior, nós perdemos oportunidades. Então, nesse dia, o Senhor está falando com você, que essa oportunidade, que esse novo tempo, que essa dor, que esse diagnóstico, que essa porta fechada ou a porta aberta, é algo que Ele está preparando para você. É algo que Ele está te conduzindo. E o que Ele deseja de você? Permaneça constante, seja corajosa, tenha fé, confie em mim. É isso que Ele está dizendo para você. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus, Ele recompensou a fidelidade de Rebeca. Ele recompensou a fidelidade dela nos seus atos de serviço, no seu dia a dia. Ele recompensou na espera pelo seu marido. Ela aguardou seu marido. E eu sei que aqui nós temos jovens aguardando seu esposo, amém? Jovens mulheres lindas. E eu falo para você, se inspire em Rebeca. Entenda quais eram as características dela. E se inspire em Rebeca, o Senhor vai honrar. Guarda o teu coração, sirva na casa do Senhor, busque o desenvolvimento dos dons, dos talentos que Deus colocou dentro de você. Estude, se aperfeiçoe. Faça isso. Seja prestativa, amável. Sirva, coloque a mão na massa. Esse é o tempo mesmo. E o Senhor, Ele vai honrar. Ele vai trazer o esposo certo para você. Amém? Fique atenta. Rebeca estava atenta ao seu redor. Então, fique atenta. Ele vai trazer, Ele vai te mostrar, Ele vai despertar o seu coração. E é até interessante isso, porque um dos livros que a gente costuma estudar lá no VBI juntos é sobre o Cântico dos Cânticos, né? Eu dou aula sobre os livros de sabedoria e sobre o livro de Cântico dos Cânticos. E esse livro ele é muito lindo, né? Porque ele retrata um amor entre o homem e uma mulher, e faz aí a analogia realmente do amor de Jesus pela sua igreja. E no começo do livro, fala a respeito ali de Salomão, né, o escritor do livro, que ele era tido ali pelas mulheres como um homem muito bonito, né, e muito atraente. Então as mulheres ficavam, Salomão vai passar, né? Então elas se preparavam. E, na verdade, Salomão dá uma lição nelas. Ele fala assim, não sejam despertadas antes da hora. Então, mulheres, jovens mulheres, tenham sabedoria. Façam a sua parte, fiquem atentas, invistam, se desenvolvam, mas não sejam despertadas antes da hora. Amém? É muito bonito esse trecho, né, quando Isaac conhece Rebeca. É muito lindo, assim, é muito romântico. Aqui, em Gênesis, cadê? É o finalzinho. Em Gênesis 24 ainda, no verso 62, diz assim, Isaac tinha voltado de Ber-lai-roi, pois habitava no Neguebe. Certa tarde, saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaac. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Olha como ela observava tudo, ela não deixava passar nada, né? E o servo falou, é meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com o véu, era o hábito da época, né? E depois o servo contou a Isaac tudo o que havia feito. Isaac levou Rebeca para a tenda de sua mãe, Sara, fez dela sua mulher e a amou. Assim, Isaac foi consolado após a morte de sua mãe. Que lindo, né? Isaac, só de saber tudo o que ocorreu, a forma como foi, saber que Deus conduziu tudo daquela forma, ele já amou aquela mulher. E a palavra não diz em nenhum momento que Isaac ele teve outra esposa, mesmo sendo um costume da época.
o casamento deles foi monogâmico. Foi a única esposa da sua vida, né? E aqui a gente vê que eles construíram um lar de amor e eles construíram um lar de confiança nas promessas do Senhor. Rebeca, ela tornou-se a matriarca depois de Sara. Sara faleceu e ela se tornou a matriarca. E Deus, como Ele é incrível, Ele escolheu Sara, Ele escolheu Rebeca para dar continuidade nessa aliança. Uma mulher estéril. Assim como Sara era estéril e aguardou 25 anos pela chegada de Isaac, Rebeca era estéril. E eles aguardaram Isaac e Rebeca 20 anos a chegada do seu filho. E nessa passagem, diz que Isaac orou por Rebeca. Ele orou e Deus ouviu as suas orações. E aqui a gente vê a importância de um homem que intercede, que ora, que cuida da sua esposa, que encontra o favor de Deus. Eles passaram 20 anos aguardando a chegada do filho, que daria continuidade. Eles tinham total confiança que eles estavam ali para dar continuidade à aliança do Senhor. E eles aguardaram por 20 anos, e nesses 20 anos eles oravam a Deus. Ele orava a Deus pela sua esposa. E muitas vezes, por algumas circunstâncias da vida, nós que somos casadas, as mulheres casadas que aqui estão, elas se deparam com situações onde o marido está distante de Deus, onde o marido ele não tem tido um relacionamento com Deus, onde na sua casa não tem ocorrido essa oração diária, esse marido que é o sacerdote do lar, que cuida da sua esposa. E é claro que a falta desse papel, muitas vezes, fragiliza a mulher, né? A gente conversa, né, com mulheres que vivem essa situação, e nós sabemos que fragilizam as mulheres. Mas a palavra tem um ensinamento. Isso que nós vamos compartilhar aqui hoje. Em 1 Pedro 3, 1, 4 diz: do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro com roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Amém? A palavra do Senhor, ela nos ensina exatamente isso. Mulher, você vai ganhar o seu marido através da sua conduta honesta e respeitosa, através do ambiente de harmonia que você vai gerar na sua casa, através da sua busca constante pelo fruto do Espírito, o amor, a alegria, a paz, a bondade, a benignidade. Você precisa ter essa constância no Senhor. Você precisa do Senhor para ser essa mulher respeitosa. Só que isso é uma ordenança. Tenha uma conduta honesta e respeitosa. A palavra do Senhor traz tantas promessas. Você e sua casa servirão a Deus. Amém? Você precisa crer. Quando você estiver na sua casa, você precisa criar esse ambiente onde o seu marido ele vai entrar e querer ficar. Onde ele vai olhar para você e vai ver amor. Ele vai encontrar amor. Ele vai encontrar alegria. Você consegue isso por você? Eu não. Só por mim não, porque muitas vezes a gente passa por turbulências, muitas vezes o nosso dia é tão corrido. O que faz isso em nós? O que traz isso em nós? O Espírito Santo, a presença de Deus. Transforma, vai nos edificando. E aí sim, nós vamos vivendo dessa forma, dia após dia, independente das circunstâncias. Independente se o dia foi bom ou se o dia foi mal. Nós nos mantemos constantes, porque Deus gera isso em nós. Então, nesse dia, o Senhor está falando para você. Seja constante na busca por mim. Seja constante. Eu quero gerar tudo o que você precisa
para você criar esse ambiente, para você ser essa mulher na sua casa, para que as suas atitudes ganhem o seu esposo, ganhem os seus filhos. Amém? Amém, amém. Eu sei que não é fácil, né? E às vezes você pode até pensar, mas Camila, você não sabe como é na minha casa. Porque meu marido, ele brigou no trânsito, ele chega irado, aí eu vou falar com ele, ele já fala uma palavra que eu não gosto, e aí eu já sobe o sangue, porque você sabe como eu sou, e aí eu gosto de tudo organizado, eu quero controlar tudo. É essa a tendência da mulher, mas não é isso que o Senhor nos ensina. Eu não sei como é na sua casa, só você sabe, mas o Senhor está contigo, e Ele sabe. Ele sabe exatamente tudo o que você passa, e a palavra continua sendo a mesma. É isso que Ele quer fazer na sua casa e na sua vida. Amém? Então, confie. E depois desses 20 anos que Rebeca e Isaac estavam aguardando pela promessa, os filhos chegaram. Ela engravidou. E ela sentia um desconforto grande, e ela provavelmente se sentia mal, porque a palavra diz que eles brigavam no seu ventre. Então, isso causava um mal-estar, né? Quantas mulheres, às vezes, passam a gravidez toda com náuseas, né? E imagina, né? 2 filhos e ainda aquela briga dentro do ventre dela. E ela se sentia mal, e ela virou e falou, é para isso que eu vivo? E ela recorreu a quem? Ao Senhor. Ela foi orar ao Senhor, para entender aquela situação, para entender por que ela estava daquela forma. E o Senhor, então, trouxe uma revelação para ela. Ele disse assim, deixa só eu me encontrar. Só um minutinho, irmãs, deixa eu só me encontrar. Aqui. Já no capítulo 25, no verso 19, fala a respeito da família de Isaac. E fala que, no verso 21, que Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela pelo que disse, por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor, 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. E chegou a época dela dar luz. E o Senhor trouxe uma revelação do futuro para ela, do que ia acontecer através daqueles filhos. E ela guardou isso no coração dela. E ela permaneceu ali, cuidando da sua casa, fazendo ainda os seus trabalhos, os serviços que ela tinha que fazer, dando o apoio ao seu marido. E aqueles filhos nasceram, cresceram, eles foram desenvolvendo suas habilidades, desenvolvendo o seu caráter. E os pais observavam esse crescimento e notavam que um era mais impetuoso, mais forte, ele ia para o campo, ele cuidava da caça. O pai, Isaac, ele tinha uma tendência maior para esse filho, né? A Bíblia fala que ele amava esse filho, assim como Rebeca amava Jacó, porque ela se identificava com ele. Ele era um homem mais caseiro, mais pacato, que ficava ali naquela rotina do dia a dia com ela. E essas preferências, elas foram se evidenciando. E aqui a Bíblia traz um alerta para as mulheres que possuem filhos. A questão das preferências. E isso é uma coisa que muitas mulheres falam, não, mas isso não tem como existir na minha vida. Mas quem tem mais de um filho sabe as diferenças, as características, e sabe também que há uma tendência, muitas vezes, você realmente se encaixar melhor com o filho. Você consegue conversar melhor com o filho, você consegue ter a companhia melhor dele, e o outro filho já é um pouco mais diferente, já tem um temperamento diferente, então bate às vezes muito de frente.
E aqui nessa passagem, o Senhor tem um ensinamento para nós, né, e para as mães que estão nessa situação, né, porque é preciso muito cuidado para administrar essa situação. Por mais que cada filho tenha uma necessidade, muitas vezes pode gerar ciúmes, pode gerar uma falta de amizade entre os filhos. Comparação, mulher, é uma palavra que é algo que você não deve fazer de forma alguma. Olha aqui seu irmão, você tem que ser igualzinho a ele, fazer igualzinho. Isso é um problema. Então, mulheres, avaliem o seu coração, né? Aquelas que estão nessa fase de crescimento dos filhos, de acompanhamento dos filhos, avaliem o seu coração. Se a palavra nos traz isso, é porque nós precisamos aprender. Então, avalie o seu coração. Crie um ambiente onde todos são respeitados, todos são amados, onde os irmãos entendam as características um do outro e admirem essas características. Onde os irmãos aprendam que a característica do seu irmão, que é diferente da sua, está ali para somar como ele. Isso é muito importante, isso cria realmente esse vínculo de amor. E nós precisamos lembrar que como igreja, como irmãos em Cristo, como filhos de Deus, nós somos assim. Nós precisamos olhar para nós também e entendermos isso. Não há preferência. Não há preferência para Deus. Então, nós precisamos viver isso na nossa casa, na nossa família. Amém? Amém. Glória a Deus. Houve um período, então, né, em que começaram a surgir as contendas entre os irmãos. Eles já eram maiores. Os pais, Rebeca, né, que não deixava passar nada da casa dela, ela sabia de tudo o que acontecia. Ela observava os dois filhos e ela sabia exatamente como um era e como o outro era. O pai também sabia, mas tinha ali a sua preferência. E chegou um momento em que Esaú foi para um dia de caça, né, no campo, passou o dia todo fora. E quando ele voltou, ele estava com muita fome. E o seu irmão tinha feito um caldo de lentilhas, né, saboroso ali, que provavelmente estava aquele aroma indo pelo caminho. E quando ele chegou, ele não se aguentou. Ele queria um prato daquela comida. E ele pediu para o irmão, e o irmão virou astuto, quis negociar algo com ele. E falou, eu te dou esse prato em troca da sua primogenitura. E a primogenitura era algo muito importante, porque significava a liderança da sua família e significava a maior parte da herança. Então, numa família de 5 filhos, o primogênito ganharia 2/5 da herança. Os outros 4 filhos dividiriam os 3/5. Numa família de 2 irmãos, Esaú ficaria com toda a herança. Então, existia uma consequência grande, um impacto grande para a vida dele, e ele não hesitou em negociar isso. Sabe por quê? Porque ele estava com muita fome. E ele pensou assim, o que me adianta esse prato de lentilha se eu morrer de fome? Ele foi imediatista. E ele só queria realmente tratar a maior necessidade dele naquele momento, a fome. E aquilo cegou ele não via mais nada, ele não se importava com mais nada. E ele se achava tão bom que depois ele corria atrás, tudo ia dar certo. Então, ele não dava importância para as coisas espirituais sobre a vida dele. Ele andava sobre o seu propósito próprio, sobre a sua própria vontade. E Esaú, ele negociou com o seu irmão. Jacó, ele era astuto, ele foi astuto, mas a palavra não dá ela não traz essa evidência sobre Jacó. Jacó, ele carregava algo dentro dele. Deus já tinha revelado à sua mãe que ele seria o mais forte, que ele seria o primeiro. Provavelmente algo dentro dele estava ali, ansiando por esse momento, ansiando por isso. Não significa que a sua ação foi correta, mas o irmão, ele realmente é evidenciado como esse homem carnal,
que não via nada além do seu próprio interesse. E Rebeca prestava atenção em tudo. Até o dia, né, já para a gente finalizar, que Rebeca ouviu o seu esposo, Isaque, chamar o Esaú e dizer que ele preparasse ali uma comida saborosa, porque naquele dia ele iria abençoá-lo. Isaque já estava se preparando para os seus últimos dias, estava preparando para a sua vida, né, já terminar. Então ele ia abençoar o seu filho para que ele desse a continuidade. E Rebeca ouviu aquilo, e como ela sabia, inclusive, que não era o plano de Deus, ela falou assim, nossa, não está acontecendo como Deus planejou. Deixa eu dar um jeitinho aqui. Vou dar um jeitinho aqui, espera aí. Ela foi lá, chamou Isaque, fez todo um plano com Isaque, para que... desculpe, Isaque não, Jacó. Ela chamou Jacó, fez todo um plano com ele para que acontecesse exatamente como tinha que acontecer, para que Isaque abençoasse a Jacó. Esse era o plano de Deus, então isso precisa acontecer. E ela achava que estava certo o que ela estava fazendo. E aí a gente tem que lembrar que de boas intenções, tem um ditado popular que fala, de boas intenções o inferno está cheio. Mulheres, cuidado, cuidado. Às vezes a gente acha que a gente está tão certa em fazer as coisas. Cuidado. O que Rebeca tinha que fazer aqui? Ela tinha que orar. Exatamente como ela fez quando ela engravidou e ela não estava bem, que ela foi perguntar a Deus por quê, ela devia ter feito o quê? Orado. Senhor, não é esse o seu plano. Olha aqui o que está acontecendo. O Senhor precisa intervir. Eu confio em Ti. Eu confio na sua intervenção. Mas não. Ela foi ajudar Deus, ela foi dar o jeitinho dela e fez o plano com o filho, Jacó. Deu tudo certo, porque Isaque já não enxergava direito, então ele apalpou Jacó, sentiu ali os pelos dos cabritos, né? A pele do cabrito que ela colocou sobre ele. Isaque sentiu o cheiro do seu filho Esaú, porque Jacó estava vestindo uma roupa do seu filho. E deu tudo certo. Ele comeu aquele alimento e ele abençoou Isaque. Abençoou Jacó. Desculpa, eu estou trocando os nomes. Ele abençoou Jacó. Quando Esaú chegou e soube de tudo, a fúria cresceu e o plano dele era matar o seu irmão. Rebeca, ela se angustiou com aquilo. Ela estava diante de uma situação tão triste. Ela estava diante da família dela, que estava vivendo toda aquela contenda. Ela estava diante da morte, provavelmente, dos 2 filhos, porque viria a desgraça sobre os 2. E aí ela teve uma ideia ainda, uma outra ideia, que ela chegou para o marido dela e falou, olha, eu acho que é hora da gente mandar, então, Isaque para a terra do meu irmão, Labão, para que lá ele encontre a sua esposa. Ele é abençoado por ti, ele é quem Deus escolheu para dar continuidade a essa aliança. Então, que ele vá e ele encontre a sua esposa. E ele foi. Isaque deixou que ele fosse. Jacó deixou que ele fosse. Não, é Isaque, né? Isaque. Isaque deixou que ele fosse. E ele foi. Sofreu bastante, né? A gente conhece pouco a história de Jacó. Mas ali naquela casa, existia um espírito de amargura, a palavra fala já no coração deles, desses pais. Porque Esaú, ao saber de tudo aquilo também que estava acontecendo, ele foi até a casa de Ismael, irmão do seu avô, e se casou com mulheres de lá. Ele já tinha 2 mulheres pagãs. E ele casou com mais mulheres pagãs. E Rebeca nunca mais viu seu filho amado. Nunca mais. E essa mulher que a gente viu logo no início, da sua constância, da sua fé, da sua coragem, ela, sabendo daquilo, do propósito de Deus para a vida dos seus filhos, ela toma uma decisão tão precipitada e ela mostrou uma fraqueza. A falta de reverência e respeito ao seu marido.
enganando seu marido. O jeitinho dela em criar planos ali com Jacó. Rebeca, ela manipulou a situação. Toda vez que a gente tira os olhos de Deus, a gente tem essa tendência a fazer algo que nós queremos fazer e manipular as situações. A gente cria planos, a gente cria estratégias, a gente dá um jeito para que o ambiente, para que as pessoas que estão ao nosso redor façam exatamente aquilo que precisa ser feito. Infelizmente, muitas pessoas passam muito tempo do dia criando estratégias na sua cabeça, pensando coisas que muitas vezes não é, pensando o que tem que fazer para que isso aconteça, para que o seu marido faça isso, para que o seu filho faça aquilo. E ela perde o tempo tão precioso na presença de Deus. Rebeca, ela pagou um preço, ela nunca mais viu o seu filho amado. E hoje, nós precisamos refletir, né? Nós precisamos entender. Deus, Ele está nos chamando nessa manhã, está chamando a cada uma de vocês aqui, para entregar tudo nas mãos dEle, tudo. Aquilo que você não sabe, esse tempo, essa dor, ou aquilo que você está passando e que você na sua força já não aguenta mais, você fez de tudo e não tem como. Esquece a manipulação, esquece. Esquece as alternativas, esquece. Esquece os seus planos. Entrega nessa manhã tudo ao Senhor, é isso que Ele quer fazer hoje. Ele quer que você saia daqui leve, porque o fardo dele é leve e suave. Amém? Entrega ao Senhor. Ele tem um plano lindo para as nossas vidas, para cada uma de vocês. Ele tem algo lindo para o seu futuro. Não queira apressar as coisas, não queira dar jeitinho. Viva o processo, viva esse tempo de Deus. Agradeça por aquilo que você tem hoje. E essas dificuldades, ou aquilo que não está sob o seu controle, o seu marido, a sua casa, o seu filho, entregue. O seu trabalho, a sua carreira, entregue. Entregue, o Senhor está te pedindo, me entrega. Me entrega nesse dia. E o que Ele fala para você? Permaneça. Seja constante. Me busque constantemente. Faça aquilo que eu pedi para você fazer nesse tempo. Constantemente. Não acelere os passos. Eu estou no controle de todas as coisas. É isso que Ele está nos falando nesse dia. A gente precisa aprender com Rebeca. Vamos ser constantes, queridas. Vamos. O Senhor, Ele tem o melhor para nós. Ele tem o melhor para cada uma de nós. E nós precisamos nos manter firmes. Nós precisamos nos manter com os olhos nele. Para que a gente não caia nesse erro de tentar fazer algo por nós. Não é o caminho. Não é o caminho. Amém? Vamos levantar. A palavra nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. É essa lição que Rebeca nos traz hoje. Permaneça no Senhor, permaneça constante. Diante dos desafios, diante das circunstâncias, permaneça no Senhor. Olhe para Ele. Não queira tomar a rédea da situação, não queira. Não queira fazer o que você acha que é bom. Não queira. Olha para Ele. Pai, nós te entregamos, Senhor, todas as coisas nessa manhã, Senhor. Cada uma das mulheres que aqui está, Senhor. O Senhor as chamou aqui, o Senhor ministrou algo em seus corações, Pai. O Senhor está ministrando aos nossos corações a Tua palavra, Pai. Que essa palavra seja viva, que essa palavra seja eficaz, Senhor, em nossas vidas, Pai.
Pai, nós depositamos nesse dia, no Teu altar, Senhor, as nossas vidas, Pai. Nós entregamos a Ti os nossos sonhos, os nossos planos, Pai. Nós entregamos a Ti, Senhor, tudo aquilo que tem nos impedido de Te ver, Senhor, de Te enxergar, ou tudo aquilo que está trazendo cansaço, Senhor. Pai, nós queremos, Senhor, que o Senhor nos renove nessa manhã, Pai. Nós queremos que o Senhor liberte, Pai. Nós queremos que o Senhor traga refrigério, Senhor, ao Espírito, Pai. Nós queremos, Pai, desfrutar da Tua presença. E nós queremos, Senhor, esse desfrute no nosso dia a dia, Senhor. Pai, nós sabemos, Pai, que tudo é para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Nós sabemos, Pai, que nós somos Teus filhos e que nós fomos criados para Te louvar, para glorificar o Teu nome, Pai. Senhor, traga, Senhor, aquilo que cada uma que precisa, Senhor, a resposta diante das dúvidas, diante das aflições. Pai, traga sabedoria, a Tua sabedoria que é tão preciosa, Senhor. A Tua sabedoria que basta nós pedirmos, Senhor, que o Senhor nos dá, Pai. Derrama a Tua sabedoria sobre as mulheres, sobre nós, Senhor, para que sejamos boas administradoras do lar, para que sejamos, Senhor, cooperadoras de Ti na nossa casa, na vida dos nossos pais, dos nossos familiares, dos nossos filhos, dos nossos amigos, Senhor. Que nós possamos enxergar a Tua mão poderosa, Senhor, sobre todas as coisas, Pai. E engrandecer o Seu nome e Te louvar, Senhor, diante das dificuldades também, Senhor. Porque nós cremos que o Senhor está cuidando de todas as coisas, Pai. Nós cremos, Senhor. Senhor, coloca aqui, Senhor, mulheres constantes, Senhor. Mulheres firmes, mulheres corajosas, Senhor. Para se colocarem diante de Ti, Senhor, e clamarem, Senhor. Clamarem pelos sonhos, por aquilo que a Tua palavra diz, pelo propósito da sua vida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, encontra, Senhor, o coração de cada mulher aqui, nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém.